Livro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 19, por favor. Deixe marcado aí em Lucas e abra agora lá no começo da Bíblia, Gênesis, no capítulo 2. Deixe marcado em Lucas, tá? Que a gente vai voltar para lá. Glória a Deus. Igreja, quem aqui é alma? Quem aqui é uma alma? Não, eu vou perguntar. Espera aí, pastor, pergunta direito. Quem aqui é uma alma vivente? Quem aqui faz assim, eu sou uma alma vivente? Vamos lá. Gênesis 2, 7. Aí eu vou perguntar de novo, tá? Vamos ler aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Repita assim: e o homem, vamos lá, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu perguntar, quem aqui é alma? Quem aqui é alma vivente? Diga glória a Deus. Quem aqui já viu alma? Quem aqui já viu alma? Eu sou uma alma. Vocês estão me vendo, não, igreja? A alma, ela está relacionada, igreja. Não, a gente entende que pensa que a alma que é um vulto, um espírito, não é assim? A gente imagina. Mas quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, em outras palavras, ele passou a ter sentimentos, diga glória a Deus. Ele passou a ter emoções, vontades e desejos. Era apenas o barro em forma de homem. Aí quando Deus soprou, o homem passou a ser o quê? Repita assim: alma vivente. Diga glória a Deus. E essa alma vivente, ela tem o quê? Diga sentimentos. Não, eu não ouvi você falar. Diga sentimentos, emoções, prazeres, vontades, desejos. Só que Deus, Ele quer a nossa alma. Diga assim: o Senhor quer a minha alma. Diga glória a Deus. Vamos lá para Lucas agora. Volte lá para Lucas capítulo 12, para a gente entender. O capítulo 12, vamos ler esse versículo 19, depois a gente continua dizendo. Versículo 19 diz assim, ó: então direi a minha alma. Olha o que ele diz. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Diga glória a Deus. Aqui é Jesus dando exemplo de um homem que se arrazoava, um homem que dizia: olha, a minha alma tens em depósito. Um exemplo: de repente você se encontra num bem-estar, de repente a sua alma está no bem-estar, ou de repente a sua alma está numa situação precária. Quem está entendendo? O homem falou o quê? Direi para minha alma, direi para mim mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te, aproveita. Porque tu tem tudo. Tu tem o que tu precisa, tem depósito, está guardado. Tu não vai se preocupar mais. A tua alegria está garantida, o teu prazer, a tua vontade está garantida. Igreja, nós queremos ser saciados. Diga glória a Deus. Eu não perguntei se o seu dia foi bom, foi abençoado. Foi abençoado o seu dia hoje? Quem foi abençoado? Pastor, meu dia foi mais ou menos. Eu tive muita roupa para lavar. Olha a arrumação. Eu lavei uma trouxa de... Eu fiz uma geral em casa. Então, igreja, nós somos alma. E o Senhor está dando um exemplo aqui de um homem que dizia consigo mesmo, que se arrazoava, que se engrandecia, dizendo para a alma dele, para ele: ó, você está bem, você pode ficar despreocupado. E a luta do homem: qual a tua idade? Diga não. Quantos anos você tem? Fala para você.
Olha o tempo que você já viveu, até aqui. Quantos anos você tem? Entenda aí, eu tenho tantos anos. Vou dizer, no meu caso, eu tenho 42. Olha o que eu já vivi, 42 anos. Deus já me deu oportunidade de alegrias. Deus, eu já passei por momentos difíceis, tal, mas olha, Deus me conservou até aqui. E aí vem uma pergunta para esse homem que disse: tens em depósito para muitos anos. Olha a pergunta que foi feita para ele depois. Versículo 20 diz assim, ó: mas Deus lhes disse: louco. Repita comigo, diga assim: louco. Vamos falar, diga: louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Diga glória a Deus, igreja. Olha, Deus faz uma pergunta e diz o quê? Essa noite vão pedir a tua alma. O homem falou: tens em depósito para muitos anos. Come, bebe, regala-te. Eu disse que a alma, ela está configurada nos sentimentos, nas emoções, nos prazeres. Diga glória a Deus. Jesus, quando estava no monte, se preparando para ser crucificado, ele faz uma oração e disse o quê? A minha alma está triste até a morte. Jesus não estava falando porque ele estava sem a comida, sem o alimento, não. Ele estava falando já do espiritual. Diga glória a Deus, igreja. Ele estava falando da batalha espiritual, que a alma dele, nós temos o momento prazeroso da vida, nós temos os momentos de conquista da vida, mas existe uma coisa que Deus vai requerer de nós, que é a nossa alma. Não é os prazeres que nós temos, não é as conquistas que nós podemos obter. Mas a pergunta foi feita para o homem: essa noite pedirão a tua alma para que tu tens preparado. E aqui está o problema de muitos, igreja, é não se preocupar com a alma espiritual. Nós nos preocupamos mais com a alma física, o bem-estar, as conquistas. Nós lutamos mais, muitas das vezes o crente ele se distancia de Deus mais por falta de coisas, de algo que a sua alma não é saciada. Ele se afasta de Deus, ele não quer relacionamento com Deus, ele não quer vida com Deus, porque os prazeres do mundo saciam a sua alma. E aí quando ele vem buscar Jesus, ele tem que trocar. Ele diz assim: ó, você tem que mudar o alimento da sua alma. Você tem que buscar o alimento da alma espiritual. Diga glória a Deus. Agora vamos lá para Mateus 16. Mateus 16, 26. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 26. Uma reflexão, igreja, que nós temos que ter. Diga glória a Deus. Olha o que diz no versículo 26, Mateus 16, 26, ele fala, ó: que aproveita, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? Olha a pergunta que se é feita: que proveito? Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A alma. Por isso que muitas das vezes a igreja, o povo de Deus, ele não está atento para isso. Ele não está preocupado com a alma espiritual, mas ele está preocupado com os prazeres. A gente fala tanto do exemplo que a Bíblia nos traz de Jó, que Jó perdeu aquilo que saciava a sua alma. Foi o que Jó perdeu. Perdeu a prosperidade, perdeu a saúde, perdeu o bem-estar, perdeu família. Mas a alma de Jó não foi atingida, é espiritual. Diga glória a Deus. Nós podemos se afligir por perdas, por falta de algo,
Mas quando a minha consciência ela diz não, isso aí nada importa. Isso aí nada aproveita. Eu posso ter tudo isso, eu posso ter um bem-estar, eu posso ter uma vida regalada, eu posso ter minhas conquistas. Mas se o Senhor faz a pergunta para mim hoje, para você hoje, pedirão a tua alma. A tua alma vai ser pedida hoje. Igreja, nós temos exemplo de 2 homens, que é nítido a história desses homens, de Zaqueu e do jovem rico. Zaqueu demonstrou naquele instante que estava ali ouvindo o Senhor, aonde ele era igual a esse homem aqui, que tinha tudo, praticamente, tinha os prazeres, tinha as vontades feitas, tinha tudo. Mas a palavra tocou no coração dele que Zaqueu se desprendeu. É isso que nos faz, é isso que nos leva o crente a dizer: não, eu não estou preparando a minha alma para o Senhor, eu estou me preparando para essa vida. É igual quando é tempo de carnaval. Nós estamos em que mês? Vamos entrar em junho, né? Mas tem gente já na academia, tem gente já se preparando. Amém, igreja? Tem gente já preparando a sua alma para se deleitar dos prazeres. Tem gente que trabalha o ano, já preparou o ano todo. Aí tem aqueles que vai no último dia, né? Último mês, não, eu vou dar uma malhadinha para, né? Então, igreja, a preocupação que você tem que ter, que nós temos que ter com a nossa alma espiritual. Diga glória a Deus. Aquela que o Senhor vai requerer. Aquela que o Senhor vai requerer. Aquela que o Senhor soprou e nos fez almas viventes. O mesmo Deus vai requerer de novo. E o problema é esse, que nós não estamos nos preparando. O homem não está se preparando para entregar a sua alma ao Senhor. Quantos foram que já não estão mais entre nós? Quantos? Quantos são aqueles que já não estão mais vivos entre nós? E a pergunta é: a gente tem preparado a nossa alma para o Senhor? A gente tem se preparado para o Senhor, para quando esse dia chegar? De repente a tua visão não é espiritual, a tua visão ainda é terrena ainda. Tu ainda não tem a visão do reino de Deus. Por isso que aquele homem disse: ó, minha alma tens em depósito para muitos anos, come, bebe, regala-te. Quer dizer, desfruta dos prazeres, desfruta do que eu tenho. Você está despreocupado. Igreja, nada pode fazer com que a gente saia da presença de Deus. Se eu tenho esse entendimento, eu estou preparando a minha alma para o Senhor. Eu estou me preparando para o Senhor. Eu estou buscando me preparar para o Senhor. E às vezes o povo de Deus não atenta para isso. Espera aí, eu estou vivendo só por viver? Eu quero chegar aos 100 anos só por viver? Não, eu estou vivendo com um propósito. Uma graça, misericórdia que Deus nos deu a oportunidade de viver, mas com o propósito de entregar ao Senhor a minha vida, a minha alma. Hoje pedirão a tua alma. Pensa aí, fala para o teu irmão, diga assim: hoje pedirão a tua alma. Você tem preparado ela? Tem preparado? Pergunta aí, dona Cátia, para dona Vânia. Pergunta aí, dona Cátia. Tu tem preparado a tua alma? Pergunta aí, irmão Francisco. Pergunta para ela: tu tem preparado a tua alma? Vai. Pergunta aí, irmã Leuda, tu tem preparado? Pergunta aí, irmão Josué, para o irmão Salatiel: tu tem preparado a tua alma? Fala. Pergunta para o Flávio pergunta para a esposa: tu tem preparado? Seu Zé pergunta à missionária: tu tem preparado a tua alma? João, pergunta à esposa: tu tem preparado a tua alma? Aí a gente fica assim pensando, refletindo. Não, a verdade é que eu tenho me preparado para o meu bem-estar. Nós estamos preocupados mais com o bem-estar, com a nossa saúde. Diga glória a Deus. Mas nós temos que estar bem espiritualmente. Diga glória a Deus. Nós temos que buscar preparar nossa alma para o Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Os anos podem até se passar,
O tempo, já passou tantos anos, eu ainda estou aqui. Amém, oportunidade de vida. E Deus está trazendo para mim, para você, esse entendimento, para que nós venhamos pensar: a minha alma, eu estou preparando ela? Diga glória a Deus. Quem aqui é vaidoso? Vaidosa? Cadê os homens? Os homens vaidosos aí, ó. Salatiel, o cabelo bem no gel. Hein? Diga glória a Deus. Tem mulher que é vaidosa por natureza, né? A mulher tem que ser vaidosa por natureza, assim, se arrumar, pentear o cabelo, fazer escovinha, deixar bonitinho, tal, para ela. Não é para o marido, é para ela, porque ela estando bem para ela, o marido vai ficar, opa, eita glória, aleluia. Então, nós nos preocupamos com a aparência, com o bem-estar físico. No mesmo instante que muitos não se preocupam com a saúde, mesma coisa tem muitos que não se preocupam com a alma. Muitos não se preocupam em estar bem com o Senhor. Então, igreja, Deus traz para mim e para você essa noite o entendimento. E a pergunta é somente essa: a nossa alma está preparada? Nós estamos preparando ela para o Senhor? Será que eu estou vivendo esse tempo todo, até aqui, eu estou vivendo até aqui, será que eu estou preparando a minha alma para o Senhor? A pergunta foi feita para aquele homem: hoje pedirão a tua alma. Tu tens preparado ela para quem? Para a vida? Para a salvação? E às vezes a gente esquece disso. Então, igreja, se preocupa com isso, em preparar a sua alma para o Senhor. Diga glória a Deus. Diga assim: preparar, diga, a minha alma para o Senhor. Se desprendendo dessa vida. Eu dei o exemplo de um homem que se arrazoava. Eu dei o exemplo de um homem que tinha a despreocupação, porque a alma está ligada aos sentimentos, às emoções, os prazeres, às vontades. E nós temos que estar preocupados com a alma espiritual. Podemos nos angustiar por falta disso ou daquilo, que é normal. Isso faz parte da alma, sentimentos, as emoções. Mas no mesmo instante eu posso estar bem como o Senhor esteve. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra? Então, glorifica o nome de Jesus. Ficamos toda a igreja de pé. Vamos agradecer.